Queridos, quem está com calor vai esquentar ainda mais, amém? Porque o crente ele gosta do fogo de Deus. Então, para você que está visitando a primeira vez, sejam bem-vindos também. Já são da casa, voltem sempre. E nós estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês, amém? Umas semanas atrás, eu estava tentando preparar a palavra para o culto de 17 horas. E não vinha nada, pastor Alex, não vinha. Eu falei, já sei sobre o que eu vou falar. O silêncio de Deus. E realmente não era para vir, Deus movimentou as coisas, minha esposa ministrou a palavra. E eu queria falar um pouco com vocês essa noite, exatamente sobre isso. Quando eu não ouço a voz do meu Deus. Não sei de vocês aqui, mas comigo acontece às vezes, um silêncio da parte de Deus. Nós caminhamos, andamos, mas em alguns períodos parece que ele silencia. Amém? Quem aqui se identifica com isso? Levanta a sua mão. Às vezes parece que silencia. Às vezes parece que o teto fecha. Às vezes parece que alguém nos abandonou. O que eu vou fazer? Meu Deus. E eu queria relembrá-los, porque eu creio que a maioria de vocês conhece uma historinha. Tem uma história que contam que é o seguinte. Que tem um homem que ele mora numa casa e vem uma enchente. E a enchente começa a passar e a cobrir toda a casa dele. Ele vai para o telhado e ele fica ali. E aí passa um helicóptero e fala assim, vamos meu amigo, vamos? Vou esperar porque Deus vai me salvar. Aí depois de um tempo passa um barco. Vem amigo, vamos? Ele fala assim, não, vou esperar porque o meu Deus vai me salvar. Resultado, ele morreu. E quando ele chegou no céu, ele falou assim, poxa Deus, eu fiquei esperando. Ele falou assim, sim, eu mandei o helicóptero, eu mandei o barco, eu mandei tudo que eu podia e você não me ouviu. Então o que eu quero falar com tudo isso? É que muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus, mas Deus está falando a todo momento. Amém? Deus ele fala nos nossos corações a toda hora. Tá certo que muitas vezes parece que ele silencia. E muitas vezes nesse momento é um momento de decisão. Porque você já ouviu o professor? O professor ele dá aula e ele explica toda a matéria. No momento da prova, ele silencia, porque é a nossa vez de responder de maneira correta. Mas eu não quero falar sobre isso nessa noite, eu quero dizer o seguinte, muitas vezes, por nossa causa, a gente não ouve aquilo que Deus está dizendo. Amém? Eu gosto muito de filme, não sei vocês, mas lá em casa, tem dia que a Netflix come solta. E eu me lembrei, quando a gente fala disso, eu me lembrei sobre alguns filmes que a gente assiste, cristãos mesmo. E a grande dificuldade que muitas vezes a pessoa do filme tem de ouvir a voz de Deus. Eu assisti um filme esses dias que é o Deus Não Está Morto 3, E o próprio pastor ali, ele fala, gente, eu não estou ouvindo o que Deus quer. E Deus precisava ter um conserto com ele. Eu digo para vocês que Deus ele sempre está falando, mas a gente muitas vezes não consegue ouvi-lo. Amém? É só comigo ou mais alguém se identifica com isso? Amém? E tem uma questão para isso, A pergunta é, por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Por que muitas vezes eu caminho, eu preciso tomar decisões, Tem muitos aqui que eu creio que tenham decisões urgentes para tomar, que tem muitos aqui que possam ter decisões que vão impactar sensivelmente na vida de cada um de vocês, e parece que eu não escuto a voz de Deus. Parece que o teto fechou e eu não consigo entender o que Ele está dizendo para mim. Amém? Muitas vezes isso acontece. Mas, como que a gente pode ouvir a palavra de Deus? Aí eu quero uma coisa mais interativa, tá? Quero a participação de vocês. Porque quando eu era criancinha, eu assisti o programa do Silvio Santos. E ele era interativo. Então, vamos tentar. Não vou imitar, Porque, obviamente, é um desastre. Mas eu queria saber de vocês. Como que Deus fala? Quem arrisca? Um de cada vez, pessoal. Vamos lá. Como resposta à adoração? Adoração? Deus fala. Amém. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Não me deixem só. Ele usa uma pessoa. Amém. Quem mais? Através da natureza. A palavra diz que até o ímpio glorifica a Deus pelo que ele vê, Quem mais? Pela palavra. Pela palavra. Quem mais? Mais alguma coisa? Amém.
Deus fala por meio disso tudo. A questão é se nós estamos atentos ou não a isso que Ele fala. As situações que acontecem. Você já chegou a entrar num lugar e já aconteceu algo contigo e você olhar e falar assim, tá, Deus, eu já entendi o que o Senhor quis dizer. Situações, impressões, quando você passa por um determinado local, você fala assim, nossa, que principalmente quem é mais, eu falo que eu sou mais aéreo, né? A minha esposa ela é um pouquinho mais pé no chão, mas eu sou mais aéreo. E às vezes eu caminhando, parece que eu viajo numa outra dimensão. E aí eu fico ali numa viagem que, né, parece que eu vou voar. Então, às vezes Deus ele tem uma maneira diferente para falar com cada um de nós. Mas tem uma forma que a gente não pode se acostumar. O grande problema é quando a gente se acostuma e torna esse falar de Deus algo normal. Vou explicar para vocês o porquê. É normal Deus falar, amém. Mas eu me acostumo com Deus falando comigo o tempo todo. E a minha sensibilidade parece que vai se perdendo. Parece que conforme o tempo vai passando, ela vai se perdendo. E aí a gente tem uma tendência de cair num erro. E o erro que eu digo, o nome que eu dou é, e Deus disse. Vocês já ouviram isso? Eu mesmo já falei. A gente foi comprar um imóvel uns anos atrás, Deus disse que é para comprar. Não disse nada. Eu usei o Deus disse porque eu achei que era, e Deus não disse nada. E a gente fez o que não devia fazer, tomamos um prejuízo, e Deus falou assim, tá bom, eu não falei para fazer, mas eu vou ajudar a consertar, amém? Então, vamos lá, ajudou e deu tudo certo, graças a Deus, aprendemos muito, mas erramos. Isso acontece por quê? Porque a gente perde essa sensibilidade de que Deus ele está falando a todo tempo, mas a gente precisa estar atento. No Jardim do Éden, a palavra diz que na viração do dia, o Senhor ele sempre ia conversar com Adão. Então, imagina a cena. Adão, né, e Eva num jardim. A palavra diz que ele administrava tudo, ele trabalhava, né, ele gerenciava. Então ele não era um homem ocioso, ele tinha coisas para fazer. Ele deu o nome a todos os bichos, a todas as plantas, a tudo. Mas na viração do dia, Deus vinha ali para conversar com ele. Então existia um cenário que tinha um homem que estava atento ao que Deus ia falar. Ele parava tudo e prestava atenção. Tanto é que quando o pecado entra, quando eles comem do fruto proibido, o que acontece? Ele perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E quando Deus chega e fala, Adão, cadê você? Ele está escondido. O que eu quero dizer para vocês é, tudo que nos aproxima do mundo nos faz permanecer longe da voz de Deus. Mas aquilo que nos traz para mais perto de Deus é a comunhão com o Espírito dele. Amém? Tudo bem? Amém. Então vamos lá. Então a gente precisa se autoexaminar hoje. A palavra diz, se autoexaminem. Então é o que eu falo para vocês, a palavra vai daqui para aí, mas ela já cortou aqui. Porque eu também tive que me autoexaminar. Porque às vezes parece que eu não ouço nada. Mas eu não ouço porque eu estou prestando atenção em outras coisas. Amém? Se você puder abrir a palavra, digo para mim, Marcos 4. E se você puder abrir também na sua Bíblia, porque é bom, é um exercício gostoso que a gente tem que fazer. De ler, e de ler, e de ler, e de saber mais da nossa palavra. Marcos 4, verso 3. Aqui, nós vamos ler do 3 até o 8, tá? Amém. Todo mundo, 110% das pessoas que estão aqui conhecem essa história. Eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Grava aí, à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. E outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. Mas, sempre tem um mas, graças a Deus, outras caíram em boa terra, e vingando, e crescendo, davam fruto, e um grão produzia 30, outros 60, e outros 100. Amém? Quantos aqui conhecem essa história? Amém. Amém. Esse aqui é um exemplo, amados, de como a palavra de Deus e como a voz de Deus ela pode ser ouvida ou calada. Quando a gente fala ali à beira do caminho, Jesus está dizendo assim, uma parte caiu na beira do caminho. Vocês já viram como é que é a beira de um caminho, a beira de uma estrada?
O Alessandro, né, conhece dessa? É um chão pisado, né, Alessandro? É um chão duro, não é? Sabe o que isso simboliza? A nossa mente. Quando a gente está na beira do caminho, a palavra ela vem na nossa mente, mas a nossa mente se torna dura, se torna infrutífera. E por que isso acontece? Porque a gente tem pânico de silêncio. Vocês já pararam para pensar? Até esses dias a gente assistiu um documentário lá também na Netflix, e o seu telefoninho, que foi criado e está sendo desenvolvido por vários homens muito inteligentes, um deles, eles falaram assim: a pergunta não é se a pessoa vai acordar e olhar a rede social. A pergunta é se ela vai olhar antes ou durante a ida dela ao banheiro. Está nesse nível. E quem não se identifica, né? Mas vamos lá. A gente tem um excesso de informação, gente. Um excesso grande é um excesso de informação. Para vocês terem uma ideia, o nível de informação que uma criança hoje recebe em um dia, os reis e imperadores da época antiga não recebiam em toda a sua vida. Já parou para pensar? E que tipo de informação a gente tem recebido? Eu não sei qual é o veículo que você usa. Se você assiste TV, se você assiste na internet. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: a nossa mente ela tem ficado pisada, ela tem se tornado uma mente dura, porque a gente tem tido um excesso de informação tão grande que quando a palavra do Senhor ela vem até nós, ela é como essa beira do caminho, a raiz ela não floresce. Por quê? Porque ela está muito dura, a gente está com tantas coisas na cabeça, porque eles falam aí do vírus, e aí depois do vírus vem a crise, e depois da crise vem um monte de coisa, e quando eu vejo na palavra lá, o Senhor é aquele que tem tudo debaixo da sua mão, todo o controle do mundo está sob a sua mão. A minha mente olha e diz assim: não é bem assim. Não é bem assim que acontece. Porque estão dizendo aí fora que não é assim que acontece. E Jesus disse o quê? Uma parte dessa semente, que é a palavra de Deus, cai exatamente nesse chão, na beira do caminho. Amém? E o que é a beira do caminho muitas vezes? É quando eu quero vir aqui, eu quero receber uma palavra, mas a minha mente fica numa luta todo o tempo, dizendo que eu não posso viver aquilo, que eu não posso me transformar naquilo, ou que tudo aquilo não passa de uma historinha. Mas eu repreendo isso em nome de Jesus. Amém? Que todo esse espírito, que toda essa incredulidade, que toda essa questão que vem na tua mente dizendo que a palavra de Deus não é algo verdadeiro, que isso caia na tua vida, em nome de Jesus. Porque é a palavra de vida. Como a Rainera falou, existem posições que a gente toma, que é necessário que a gente tome na nossa vida para que a gente veja a mão do Senhor nos transformar. Amém? Eu não sei qual é a tua situação. Eu sei que Deus é poderoso para mudar radicalmente toda e qualquer transformação. Amém. Amém? Se você crê, diz amém. Amém. Isso. Porque o amém é assim seja. Eu quero que seja assim. Eu quero que na minha mente ela seja transformada na mente de Cristo. Amém. Não é à toa que lá em Romanos 12 está dizendo para que a gente transforme a nossa mente, para que haja uma renovação da nossa mente, para que renovando a nossa mente nós vamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então é preciso renovar a sua mente. Esses dias eu ouvi que a fé ela não é algo irracional, e eu concordo, porque quando ela é irracional eu saio fazendo coisas irracionais, mas a fé é algo racional, porque eu escolho viver pela fé. Porque a fé, ela diz que se Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu posso crer, imaginar ou pensar, é porque Ele pode. Amém. Então a fé, ela precisa ser racional. Nós precisamos ter o nosso culto racional a Deus. Nós não vivemos soltos na estrada, mas a gente tem alguém que nos conduz. Amém? Nós temos um Deus que se importa comigo e com cada um de vocês. Porque quando Ele entregou Jesus na cruz, Ele não fez a esmo. Falou assim: não, vou fazer só para o pastor Charles, só para ele. Ele falou assim: não, eu vou... Charles não, né? Chaves. Estou falando do homem lá de Curitiba, né? Olha lá. Mas Ele fez por cada um de nós e por aqueles que nem estão aqui ainda. Amém? Então Deus ele é poderoso, mas a nossa mente precisa romper. Quando é ministrado aqui dízimos e ofertas, né? Muitas das palavras são: semeia, quem semeia mais
vai colher mais, aquele que semeia pouco, colhe pouco. A tua mente trabalha como? Não é bem por aí. Não é bem por aí. Amados, a força do teu braço vai te conduzir por um caminho, mas a força com Deus, ela é amplificada. Amém? Ela vai além daquilo que a gente pode. O teu braço, ele pode, você pode conquistar, mas ele quer te levar na plenitude. E não estamos falando de recurso, estou falando de vida abundante com Deus. Já contei para alguns aqui, já tive pessoas sentadas no sofá da minha casa, com barcos e dinheiro e casas e tudo, e o cara chorava, porque ele queria só a família dele de volta. Então não se trata de recurso, se trata de fé. Amém? Se trata de uma mente renovada. E que nessa noite a gente possa renovar a nossa mente. Você quer ver algo que pode travar a nossa mente? Eu não tenho tempo de servir na obra de Deus. Eu não tenho tempo. Só que você tem tempo para ficar no telefone. Você tem tempo para jogar conversa fora em muitos locais. Você tem tempo para desenvolver, eu não estou falando de nada importante, porque trabalhar a gente precisa, estar com a família a gente também precisa. Mas nós temos tempo para um monte de coisas, mas tem uma mentira que vem na nossa mente. Eu não posso, não tenho como servir. É domingo. É mentira, amados. Porque se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Se Deus está aqui e Ele está, e Ele olha o meu servir, o meu coração, Ele não vai abrir a porta aí de fora daquilo que eu preciso? Claro que vai. Vou falar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, eu tinha uma dificuldade muito grande de conseguir trabalho. Né? E eu escolhi de Deus que Ele fizesse aquilo que Ele quisesse na minha vida. Depois desse dia, coincidentemente ou não, e não existe coincidência, eu nunca mais fiquei sem trabalho. Não é porque eu trabalho, é porque a minha esperança era o trabalho. Mas a minha esperança tem que estar no Senhor. Amém? A minha esperança é nele. A minha mente precisa ser transformada para eu viver a vida nele. Amém? E não é uma coisa fantasiosa, é uma coisa prática. É uma coisa prática. Senhor, vai na minha frente, eu preciso fechar o contrato. O que eu faço? O que eu faço? Aí Davi escreveu o Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Aí ele vem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua mente pensa, vou morrer. Aí ele fala assim, não, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não vai temer, porque Deus está conosco. Amém? Só que a nossa mente nos dá essa pegadinha, e a gente precisa trabalhar. Por que o salmista diz, aquieta minha alma? Porque eu sei o Deus em quem eu creio. Porque a gente precisa aquietar esse negócio chamado alma. A fé, ela não é algo que você sente. Já ouviu isso? A fé não é algo que você sente. A fé é algo que você vive. Porque se você sentir a fé, hoje você está bem, amanhã você não está. Hoje você quer, amanhã você não quer. Hoje Cristo é meu Senhor e Salvador, amanhã não. Então a fé ela não tem nada a ver com isso. Pega a tua mente e coloca ela submissa à palavra de Deus. Amém? Não somos exclusivos, não foi só conosco. Homens e mulheres de Deus tiveram questões na sua mente durante toda a sua caminhada. Elias, pastor Alex, o senhor já orou e já fez cair fogo do céu? Eu também não. Imagina aquele homem. Logo depois, ele tem um problema, ele fica depressivo. Senhor, me leva. Meu Deus do céu, o cara acabou de fazer cair fogo do céu. Então todo mundo está fadado a isso, mas é uma guerra. Se você vencer a guerra que é instalada na tua mente, poucas coisas vão te parar, como homem e mulher de Deus nessa terra. Amém? Amém. A segunda característica que Jesus fala é que uma outra parte caiu num terreno pedregoso, né, onde havia muita terra, e logo brotou, e a terra não era profunda. Pega essa. O seu meditar é importantíssimo. Quantos aqui têm o costume de pegar a palavra que ouviu no domingo e meditar nela durante a semana? Pensa aí, se você faz isso. A gente está disponibilizando agora no YouTube, né? E tem pouquíssimas visualizações. Por quê? Porque a gente não tem o costume de meditar. Eu ouço a palavra no domingo, ótimo, ok, e eu vou. Só que a nossa mente é falha. E porque a gente usa esse brinquedinho, está mais falha ainda. A gente precisa meditar na palavra. O significado de meditar é ruminar. Ruminar é o que o bicho faz.
né? Eu sou do asfalto, então eu tenho que procurar no YouTube quando eu preciso saber de bicho. Que o bicho mais selvagem que eu conheço é o meu cachorro, né? Uau! Então eu preciso procurar. E é grande, Ele mata de amor. Você chega assim... Ontem chegou a moça, foi limpar em casa, né? Você fala assim, um cão de guarda, né? Não vai deixar... Ela já chegou, virou a barriguinha e pediu para coçar. É um espetáculo, é o mais feroz que eu conheço. Mas quando a gente vai lá e pesquisa, a gente descobre o quê? Que o bicho, ele mastiga o capim, aí ele gospe. É nojento mesmo, né? Aí ele pega de novo, mastiga mais um pouco, gospe. Pega mais um pouco, gospe. E assim vai. Nós temos que ser assim com a palavra de Deus. Eu venho aqui no culto, eu escuto uma palavra, eu chego na minha casa, eu medito. Aí eu pego o texto que foi falado no domingo, eu leio, releio. Aí eu vou lá no YouTube, pego a palavra, o que a pessoa quis dizer com isso? Ah, quis dizer isso e tal. Aí se você se empolgar mais, você pega toda a Bíblia da concordância, que vai indo, e você vai fluindo nisso. Sabe por quê, meus amados? A palavra é o nosso oxigênio espiritual. Amém? Você vive sem oxigênio? Quem está com a máscara sabe, né? É extremamente incômodo esse negócio. Você não vive. Então nós precisamos desse oxigênio. Quando você escolheu e falou assim, eu vou viver com Cristo, você se transformou numa nova criatura. E uma nova criatura que depende da palavra, que depende daquilo que sai da boca de Deus. Então, quando você diz que o solo é pedregoso, ele não tem raízes. E algo que não tem raiz morre. Se você pegar o Salmo 1, ele fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele diz assim, será como plantas, como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Está plantado ali. E a árvore que é plantada no ribeiro de águas, pode vir o que for, mas ela sempre vai estar vistosa, ela sempre vai dar fruto. Quando nós somos plantados, quando a palavra do Evangelho é plantada e a gente não cria raízes nela, a gente tem um sério problema, porque a gente começa a se transformar no obeso espiritual. O obeso espiritual, ele engorda, mas ele não consegue produzir mais nada. E nós não somos chamados para não produzir, nós somos chamados para dar fruto. Amém? Criou-se uma cultura de que quem dá fruto é quem está ministrando uma palavra, é quem está na linha de frente. Não é. Se o Rainer e a Luana não tiverem os jovens, não adianta, vai passar. Se nós não plantarmos para as próximas gerações, não vai adiantar nada. Se você pega a palavra de Deus e observa, você vê que no livro Reis, Juízes, o povo de Deus, eles tinham um problema seríssimo, que era passar a palavra de Deus adiante. Porque uma geração vinha, andava com o Senhor, morriam, e aí a próxima geração caía. Por quê? Porque tinha uma dificuldade de passar. Porque tinha uma dificuldade de meditar naquilo que Deus falava. Diversas vezes os homens eram levantados para ler a lei novamente, porque o povo já não estava aplicando. E aí eu pergunto para você, você lembra o que foi pregado aqui no dia 25 de dezembro de 2020? 25 de dezembro não teve culto, né? Meu, ficou fácil. Você lembra o que foi pregado há um mês atrás? Eu também não lembro, então não estou dizendo que, né, o cara vai ficar apontando o dedo. Não, eu também não lembro. Mas a gente precisa ter esse costume. Eu falei na última vez que eu ministrei. Hoje a gente tem diversos tipos de pregadores pregando e a gente tem a possibilidade de ouvir. Né? Tem o que fala fino, o que fala grosso, o mais pentecostal, o menos, o mais sério, o mais engraçado. Só que a gente precisa querer. Amém? Um animal que vai comendo, ele come. Ele olha o pasto inteiro, mas ele para ali. Ele fica ali. Ele não é afoito que nem a gente, que quer tudo. Então a gente para. Se você tiver que demorar 5 anos para ler a Bíblia inteira, demore 5 anos. Mas leia a Bíblia inteira. E peça para o autor da Bíblia vir falar com você. Amém? Não tem um livro do Luciano Subirá que chama Até que Nada Mais Importe. Alguns talvez já tenham lido. E ele fala ali sobre performance. Que ele falou que ele ia fazer o jejum mais hard da vida dele. E ele começou a fazer e ele não sentia nada de Deus. E lá pelo 20º dia, sei lá qual foi o dia, Deus falou para ele, filho, eu não quero, você está fazendo performance para mim. Eu não preciso disso. Eu preciso de você inteiro comigo. E muitas vezes a gente está fazendo performance. Então volta para a essência.
eu vou ler um capítulo, também não, né, um versículo você vai terminar, Jesus volta e você ainda está ali no Êxodo, né? Vamos que vamos. Um capítulo por dia, mas bem lido, com tempo, né? Se você precisa acordar às 7 da manhã para trabalhar, acorda às 6:30. Uma vez eu ouvi um homem de Deus falando assim, e Deus usava ele poderosamente nos cultos. Eu preciso acordar cedo, eu acordo meia hora antes. Porque eu preciso ter o meu tempo com Deus. Não deixa para ter o teu tempo com Deus lá à noite, tá? Se for que nem lá em casa, 9:30, nós já estamos derrapando na curva ali, querendo dormir. Não deixa para a última coisa. Você muitas vezes não vai ouvir a voz de Deus, ou nós não vamos ouvir, porque Deus ele não tem o lugar que ele deveria ter na nossa vida. Nós não damos a real importância. Se o teu WhatsApp toca, você fica nervoso para responder. Eu fico. Mas qual é o lugar que está reservado para quando Deus quer falar com a gente? É o lugar de primazia? A gente fala com Ele só para pedir as coisas? Deus me dá isso, me dá aquilo? Quem aqui já parou? Não quero que levante a mão, só quero que vocês pensem a respeito. Quem aqui já parou e falou assim, Deus, hoje eu não vou pedir nada. O que o Senhor precisa de mim hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? Pai, eu ouvi, ele falou a palavra, mas eu não entendi aquele ponto. Me ajuda, porque eu quero saber mais do Senhor. Não é para você se tornar um teólogo, é para você simplesmente conhecer a natureza do teu Pai. Amém? Não é para você ser o expert, porque ficar discutindo teologia às vezes é muito chato, né? Por que do sábado, por que não sei o quê, e come não come, vai. Não, é relacionamento com Deus, porque a palavra dele tem poder. E se a gente consegue entender a real profundidade da palavra, nós somos agentes de transformação. Amém? Eu creio que o que vai acontecer em Belo Horizonte vai ser algo muito poderoso no romper. Eu creio, eu estava conversando com a Elaine esses dias, vai haver uma Lagoinha São José antes e uma Lagoinha São José depois. Mas o que vai definir a sede e a fome de quem estiver lá. Amém? A fome e a sede. Você tem fome de quê? Tem uma música assim, né? Você tem sede de quê? Talvez os mais novos não conheçam, esquece, depois você vê no YouTube. A gente vai ficando velho, as piadas precisam reciclar também. Amém? Se a palavra é o nosso oxigênio, meditar nessa palavra é a mesma coisa que transportar a vida para dentro do nosso corpo inteiro. Se você respira e o seu ar entra no seu corpo, para quem conhece um pouco de biologia, sei lá qual é o nome dessa área, mas é ligado à medicina, você sabe que o oxigênio ele é transportado no teu sangue para todo o seu corpo. Meditar na palavra é exatamente isso. É quando eu pego a palavra, que é o meu oxigênio, eu coloco ela dentro de mim e ela viaja por todo o meu ser e ela me abastece. Quando vem o dia mau, eu tenho a resposta para aquilo que Satanás vem me apontar. Quando vem o dia bom, eu sou grato a Deus pelo dia bom e eu faço aquilo que é necessário no dia bom. Quando as lutas se levantam, eu digo não para Deus qual é o tamanho do meu problema, mas eu digo para o meu problema o tamanho do meu Deus. Amém? Mas porque eu estou abastecido. Pega alguém que tem falta de ar. Fala assim, então tá, você tem falta de ar, tem problema no pulmão, vamos correr daqui até o McDonald's. E se você ganhar, eu pago o Big Mac. Ele vai falar assim, não, já era, esquece. Porque ele é deficiente naquela área. Se eu não medito na palavra, eu sou deficiente nessa área. E eu vou dizer para você, amado, estudar é tudo de bom. Você tem que estudar, você tem que se capacitar para o seu trabalho. Mas a única coisa que você vai levar para a vida eterna é essa palavra que Deus fala através da palavra dele. Amém? Já contei para vocês a história da minha sogra. Uma pessoa muito boa, mas muito dura. E uma pessoa que ouviu uma palavra de Deus nos últimos segundos de vida e aceitou a Jesus. Que bom, porque se ela cozinhar na glória, vocês estão convidados, que a carne dela é espetacular. Né? Será que a gente cozinha lá? Vamos pensar nisso. Mas foi necessário isso. E aí, gente, eu nunca pensei que eu ia ter que fazer isso tão rápido. Mas aí me pediram para eu falar no funeral da minha sogra. E eu falei, Deus, o que eu faço aqui? O que eu faço nesse lugar? Ele falou assim, filho, abre a tua boca e transforma esse lugar de morte, que é o cemitério, num lugar de vida. Eu vou te dar algumas pessoas e você vai falar para elas.
Gente, sério, eu estava triste, mas eu não conseguia chorar, porque eu estava tão feliz que eu acho que se alguém visse de fora, esse cara é maluco, cara. Ou ele não gostava da sogra, e eu gostava dela. Por quê? Porque eu estava feliz, porque na minha vida eu mudei um pouco a maneira como eu estava vendo ali. Eu falei, gente, aqui é o momento onde eu tenho pessoas que vão ouvir da palavra de Deus e de uma mulher que morreu, mas foi para junto do Pai. Eu falei, gente, é isso. E a vida começou a ser transformada. Eu não sei quantos vão se impactar com a palavra, mas eu fiquei feliz porque a gente teve essa oportunidade. Amém? Mas Deus só vai dar a oportunidade para aquele que se esforçar. Sabe aquele colega que você tem do trabalho, que você acha um chato? Ele está esperando só a sua posição, só a sua intimidade com Deus, para ele estar esperando para você falar exatamente do seu Deus para ele. Amém? E hoje não adianta mais a gente falar, Jesus te ama, porque já é. Às vezes tem que ter argumento, você tem que saber falar. É assim, é assado, aquilo que eu creio. A palavra diz assim: esteja, pois, preparado para dar razão da sua fé a todo aquele que te pedir. Tá lá, Pedro fala isso, para que a gente esteja pronto. Eu só vou estar pronto se eu ruminar na palavra, se eu meditar na palavra. Se o meu coração for um coração pedregoso, não tem jeito. É só o Jesus te ama e já está excelente. Mas não é isso que Deus quer da gente. Ele quer mais. Ele falou assim uma vez, Jesus falou uma palavra e serve para mim e para cada um de vocês. Um dia vocês estarão entre príncipes, governantes e pessoas importantes. Não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo vai dizer para cada um de vocês o que convém ser dito. Mas Deus, Ele precisa que a gente tenha o combustível para queimar. Amém? A presença do Espírito Santo vai encontrar em nós a palavra que a gente ouve, que a gente lê, que a gente medita, e vai transformar naquilo numa coisa que na palavra você lê e quer dizer o dunamis, que é como uma dinamite. O inferno ele não vai te atrapalhar quando você tiver que determinar algumas coisas, porque você está munido da palavra dos céus. Amém? Então, a semente que a palavra precisa cair num outro tipo de terreno. Mas temos o terceiro, que é o espinho. A palavra diz que uma parte caiu no espinho. E o espinho significa exatamente as coisas desse mundo. Pensa aí com você. Qual é a importância que você dá para as coisas que estão nesse mundo e para as coisas de Deus? Ah, mas eu tenho que virar um ermitão e morar na montanha? Não. Mas o seu coração precisa ser bem determinado. As coisas que você... a maneira como você faz e o nível de importância que você dá para Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Está lá, Salmo 150. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor o Senhor é o principal. Porque Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. As demais coisas eu vou te acrescentar. Então no meu trabalho, Jesus é o primeiro. Na minha casa, Jesus é o primeiro. Nas minhas negociações, Jesus é o primeiro. Quando eu entro aqui nesse lugar, por mais que eu ache muito bonito o louvor, Jesus é o primeiro. Por mais que eu goste da palavra que é ministrada, Jesus é o primeiro. E quando Ele é o primeiro, as demais coisas são acrescentadas. E aí eu começo a deixar as coisas do mundo no lugar em que elas são. E não é que as coisas, não estou falando de coisas erradas, estou falando de coisas boas. Você gosta de viajar? Eu gosto. Eu gosto tanto que eu queria ganhar umas viagens, em nome de Jesus. Divide comigo. Eu gosto. Só que quando a viagem se torna o seu Deus, alguma coisa está errada. Quando você viaja mais, aquilo é mais importante, consome mais o seu tempo pensando do que as coisas de Deus, isso tem problema. O seu trabalho é importante? Vamos ser sinceros, agora eu vou pedir para levantar a mão. Quantos aqui trabalham e fazem o que gostam? Levanta a mão. E dos que gostam, o problema não está em você gostar, o problema está no lugar que isso coloca na tua vida. Quando isso está acima de Deus, temos um problema seríssimo. Porque se alguma coisa der errado no seu trabalho, você vai certamente cair. E Deus ele precisa estar no primeiro lugar da nossa vida. Não por Ele, porque Ele não precisa de nada, por nós. O sacrifício da cruz Ele não fez por Ele, Ele fez por nós. Amém. O que Ele faz diariamente pela minha vida e pela tua,
Não é por Ele, é por nós. Amém. Amém? Amor às coisas do mundo, vozes ao redor que têm falado mais alto do que as vozes de Deus. O que a gente faz? Alguma voz precisa se calar. Estão gritando aí fora e a gente não consegue ouvir. Coração duro de novo. Todo mundo gosta de tecnologia e eu também. Mas tem vezes que eu olho e tem algumas coisas que me constrangem. E aí cada um, não estou querendo condenar nada. Mas a gente gasta 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 no telefone. Mas a hora que tem uma pessoa que diz assim, eu vou lá fazer missões, eu quero levar a palavra para os perdidos, você olha e fala assim, vou dar a oferta da viúva, que se 2 moedas para ela, deu para mim também. É um fruto de um amor às coisas dessa terra. Todos nós vamos morrer. Tá? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Nada é nosso e tudo vai ficar. Sabe qual é o verdadeiro investimento? Falando de recurso agora. O verdadeiro investimento que a gente vai levar, aquele que é investido no reino de Deus. E eu vou contar para vocês um princípio que eu aprendi de recurso, para que você possa também pensar e levar para a sua vida. Uma vez o pregador disse assim, toda vez que um homem de Deus levantar uma forma que precisa de um recurso para alguma coisa, para uma obra, para um templo, ou para fazer missões, coloca no teu coração diante de Deus e esteja disposto a dar. Porque Deus, quando Ele vê o seu coração e vê que você está disposto, não estou falando em dar, estou falando em estar disposto. Ele olha, Ele fala assim, nesse eu vou derramar. Porque Ele eu posso dar, porque Ele não tem amor pelas coisas desse mundo. Eu falo com minha esposa em casa, né, se a gente fica com umas conversas muito loucas de vez em quando. A nossa vontade, né? Ele falou do templo, né? Se a gente tivesse um galpão, né? Era bem capaz de pode ir. Mas Deus não deu, então eu tô aí. Mas se quiser dar, eis-me aqui também. Não porque a gente não é perfeito, a gente não é nada. Mas é porque a gente viveu alguns pontos de caminhada com Deus e a gente viu que muita coisa não tem o menor significado. Mas se o nosso coração está apegado em Deus, a gente coloca as coisas do mundo no seu determinado ponto. Quem gosta de comer num bom restaurante aqui? Levanta a mão. Nós temos que achar um irmão que faz churrasco no nosso meio, inclusive. Nós estamos precisando. Eu também gosto de comida boa. E eu vou falar algumas coisas, não é para você não fazer. Mas quando você sai e gasta 200, 300 reais no restaurante, porque você gosta, você trabalha, você pode, só pensa uma coisa. Será que eu posso também ajudar de uma outra forma a obra de Deus? Porque, amados, uma vez me falaram, eu tenho certeza, a obra de Deus ela vai acontecer. Ele só nos dá o privilégio de participar. Amém? Ele só nos dá o privilégio de participar. Um dia me falaram, você vai pregar a palavra de Deus. Eu falei assim, obrigado, mas eu não quero. Tem um outro projeto aí, tem umas outras coisas. E quando eu entendi, Deus falou assim, você não está entendendo. Se você não quiser, eu estou te dando uma chance, uma oportunidade. Mas outro vai fazer. Então eu encarei como um privilégio. Eu que nem poderia estar aqui, estando. Amém? É uma mudança que a gente precisa ter. Então a gente não pode ficar tão preso. Tem um caminho de renúncia que todo cristão precisa fazer. Só que esse caminho de renúncia é bem mais leve do que aquilo que a gente pensa. Você vai renunciar àquilo que não é bom e você vai viver o melhor dessa terra, diz o Senhor. O melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é aquilo que a gente acha muitas vezes que é o melhor. Amém? Senão o índice de milionários depressivos seria 0. Não é dinheiro. É plenitude de vida. Se você prosperidade. Você tem a sua família perto de você, seja grato, porque muitos aí não tem. Veio o vírus e pegou. Você tem a sua mãe, seja grato a Deus. A minha esposa não tem mais. Eu tenho a minha, nunca. A gente sempre andou meio se esbalando, que os dois têm um gênio que é... Eu parei para pensar e falei assim, não, ela não tem mais, eu preciso ser mais amoroso com a minha. Entendeu? Você tem saúde? Não reclama. Faz alguma coisa com a tua saúde, vai andar de bicicleta, né? Vai curtir a vida. Você pode tomar sol? Vai tomar sol. Mas muda o jeito de pensar, muda o jeito de agir, muda as coisas como elas são. Entendeu? Nem todo o dinheiro do mundo vai caber dentro de você e vai tirar o teu vazio. Tem um vazio dentro de cada um de nós que só é preenchido com Jesus Cristo. Amém? Amém? Com ninguém mais. Amém?
E tem a quarta, que é a boa terra, né? Que é que é a nossa meta, que é aquilo que a gente almeja, que era a boa terra. É a semente que cai e logo nasce. Mas é uma terra que não oferece empecilho para Deus. É uma terra que cai e já chega chegando, né? Cai, vem a água e nasce. É a tal do feijãozinho, da experiência do feijãozinho. É quando eu ouço uma palavra e eu não entendo. Mas eu falo assim, Deus, eu não entendi, mas eu também não vou resistir. Esse cara está falando aí sobre recurso e, né, o pessoal já meio que se costa. Não, calma, Deus. Eu não entendo, talvez eu não estou preparado, mas me ajuda a entender. Amém? É quando eu ouço isso e falo assim, não, o que aquele rapaz pode estar tem algum sentido. Eu vou pensar a respeito. Eu vou colocar diante de Deus a respeito. Eu vou meditar na palavra a respeito. E eu vou fazer do Senhor o centro realmente da minha vida. Amém? A pastora falou que são casados há 28 e ainda não conhece, não é? Totalmente. Aqui também, né? 12, 13 e a gente vive se às vezes surpreendendo. Imagina Deus que é eterno. Você acha que você já conhece Deus? Nem se Abraão nunca tivesse morrido e vivesse até hoje, ele poderia dizer que ele conhecia a Deus. Então a gente precisa conhecer mais. Essa é a boa semente. É aquele que tem uma necessidade gigantesca de Deus. Deus na nossa vida, nada pode nos parar. A palavra diz, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Então, precisamos alcançar os pensamentos dele e não os nossos. Não é que o nosso não é bom, mas o dele é melhor. Amém? Você trabalha, dá uma boa condição para a tua família e ele fala assim, filho, eu quero te dar mais. Deus ele não tem prazer em reter, ele tem prazer em dar. Por que a gente não recebe? Porque a gente não pode. Tem irmão que se ganhar R$1.000 a mais já desanda. Então a gente precisa desesperadamente nos transformarmos na boa terra, que vai receber a semente, que vai meditar na palavra, que vai pesar as coisas do mundo, mas vai agradecer e dar mais valor às coisas de Deus. E o que a gente está fazendo com a palavra? O que você está fazendo com a última palavra que você recebeu? Domingo passado. O que você fez com ela? A semana passou correndo, os compromissos aconteceram. Confiança, né? Confiança. Estão confiando mais em Deus? A gente precisa vir aqui, pegar uma palavra, sair daqui e falar assim, bom, eu vou confiar mais em Deus, então. Eu vou orar sobre isso. E ser sincero com Deus, né? Deus, eu não estou confiando em Ti daquele jeito. Porque Ele sabe também, né? Mas eu preciso de mais confiança. E hoje eu não estou ouvindo Tua voz. Ou eu estou ouvindo, Deus? Eu estou ouvindo uma voz que é a minha voz, a voz do diabo, ou é a sua? Eu não sei. Me ajuda, Deus. Ele vai te ajudar. Aleluia. Eu vou te falar. Amém. Filho, essa palavra aí não sou eu, não. O negócio está esquisito demais. Se a palavra diz que Ele pega as montanhas e transforma em planície, por que a gente passa tanta dificuldade? E mesmo que a gente passe as dificuldades, por que isso nos fere, nos mata por dentro? Porque a gente precisa ouvir a voz dele. Amém? Salmos 29, verso... Você vai colocar para nós aí? Verso 3. Ele fala assim, sobre a voz do Senhor. É bem bacana, depois você medita na tua casa. Salmo 29, verso 3. Isso. A voz do Senhor ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é fonte de vida, amados. A voz dele é fonte de vida. Se ele criou o mundo inteiro com a voz, o que ele não pode fazer por mim e por você? Se dos céus ele der uma ordem. 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz de Deus é uma autoridade sobre as nossas vidas. Se a boca dele se abrir, ninguém no mundo tem o poder, tem a influência de nos tirar do centro da vontade dele. Essa é a voz do seu Deus. Verso 5. A voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Fala de quebrar o nosso orgulho. Quebra o nosso orgulho, porque nós dependemos dele. Aquele que é dependente não tem lugar para ter orgulho. Orgulhoso, eu não preciso de nada. Mas se eu dependo dele, então o orgulho se quebra. A palavra diz que o orgulho ele abomina. Então não sejamos orgulhosos. Dependamos dele todo o tempo.
Senhor, eu não sei o que fazer. Se eu sair amanhã, eu não sei o que eu faço se o Senhor não estiver comigo. Amém? E para ouvir a voz de Deus, eu preciso silenciar as demais vozes. Você tem conseguido parar para ficar na presença de Deus? Você tem conseguido um tempo? Você precisa desse tempo? Nós vamos te dar esse tempo agora. Se você puder, feche os teus olhos onde você estiver.